Salve, manos! Diz mais uma vez, mais um react pra vocês. Hoje trazendo um negócio diferente. Canal do Sayo-chan. Me mandaram isso aqui. Dibs, reage a esse vídeo aqui, que é um Sayo-chan Recaps. É um recap de um mangá, de um manhwa, não sei exatamente do que. Mas a gente vai ver aqui. Ele parecia uma criança, mas conquistou a vizinha problemática com sua coragem. Vamos lá. No auge de seus 27 anos, Kang Chan-ho ainda sofre para se encaixar na sociedade. O motivo disso é a soltura, que por muitas vezes o faz parecer uma criança. O que torna coisas como comprar uma simples bebida em dor de cabeça, pois a balconista acha que ele está tentando se passar por adulto. E para piorar, ele esqueceu sua carteira de identidade. Aí por mais não dá, que ele né, tente a convencer do contrário, ela diz que vai chamar a polícia. Então, ele apenas sai correndo. Caminhando pela rua, ele reflete sobre sua vida e como seus 1,65, aliados à sua aparência jovial, o faz se sentir inseguro. Tem que ter uns 70 pra cima, todo mundo sabe disso. Outra coisa, irmão, tá moscando de bobeira na favela. Se você tem essa lata de tiro de jardim de infância, você tem que estar minimamente andar com seu documento o tempo todo. E não importa se é na escola, no alistamento ou até mesmo em seu trabalho, a história sempre se repete. No seu dia a dia as pessoas se divertem fazendo piadas, até mesmo seus amigos. Só que o pior de tudo foi ele ter sido rejeitado por lançaram o cara do Hobbit, uma certa garota. E adivinha o motivo? A sua altura e aparência, dizendo que se sentia envergonhada. Chegando em casa, ele resolve não mais pensar nisso. Saca da peça. Ih, o cara, caraca, esse aí é games. Liga com o dedão do pé, porra. Esse aí é o otaku pedido mesmo. Saca da peça, bota a bilola pra fora. Se aí você for dotadão, é mulher gay, tá porra. Isso. Mas aí... E relaxar jogando um pouco em seu PC gamer. Nossa, o cara tem um super PC e vai jogar LOL. Enquanto jogava, ele percebe um cheiro de cigarro no ar. Cingaro Sabendo não, de onde vem, decide ir até o local. Da Enquanto caminha, ele pensa em ser calmo e educado. Mas antes de tocar a campainha, alguém é simplesmente lançado pela porta. O que faz ele ficar com cagaço e voltar pra casa. Pois o que parece, até as pernas daquele cara estavam quebradas. No outro momento, ele volta, aliado de uma peça... É pardal. De carne nobre. Tudo isso, claro, para que ele não morra. Olha os cubinhos de carne. Pô, marmorizar. O marmoreio. Parabéns ao desenhista que fez até o marmoreio. Volta, olha. O cara se preocupou em fazer até o marmoreio da carne. Parabéns. Tá? Isso, claro, para que ele não morra, primeiro por conta de alguma doença vinda da fumaça. Então, ao tocar a campainha, uma voz responde, o questionando. Então, nosso herói se identifica e diz que tem um presente. Mas no momento em que a porta se abria, ele apenas ouve um obrigado enquanto a peça desaparece de suas mãos. Após isso, ele fez uma reclamação ao síndico do condomínio e até ficou espreitando para ver se conseguia se encontrar com aquela pessoa. Mas foi tudo em vão. No trabalho, Kang Chan está visivelmente cansado, pois já faz dias que a fumaça continua atrapalhando. Essa desgraçada dorme uma semana após isso, na boca, ele tá completamente irritado e decide colocar um fim naquela situação. Claramente é a mina do... É a vizinha, a mulher, né? Então, porra da vizinha dorme fumando? Enquanto isso, no apartamento, podemos ouvir uma contagem. É uma garota que tá se exercitando. Mano, a mina... Então, ela fuma e se exercita. Tá fazendo barra fixa. Ela ouve a campainha. Do lado de fora, nosso prota tenta manter a postura rígida, pois ele é a vítima. Mas, quando a garota abre a porta, ele percebe que ela tá quase pelada. Ai, que delícia. Ele fica impressionado com suas curvas e quase não consegue falar o que veio fazer. Afinal, ela parece assustadora. A garota... Que esquisito, né? Que esquisito. Repare bem que é esquisito. Se você for ver... o desenho do short é diferente do desenho do top. Já percebeu? Esquisito. Porque aqui tá tipo assim, tá vendo? Tem as outline, tá tudo bonitinho, ó. Tem até o dobradinho do short aqui. E aqui não, ó. Parece até que adaptaram isso aqui pra não parecer um mangá mais 18. Ê, lasqueira, que isso, pergunta cara. Quem ele é. Kang Chan fala que é seu vizinho, mas ele fica sem saber pra onde olhar. E pra piorar a situação, ela se aproxima ainda mais dele e questiona o que ele veio fazer. Então ele junta um pouco de coragem que ele resta e diz que não aguenta mais aquela situação e que é para ela parar de fumar. Enquanto dá uma ele tragada, desse jeitinho parece uma criança reclamando por ele ter vindo, já que estavam reclamando dela fumar no apartamento. Caramba, que gostosa, hein? Ela questiona o que ele vai fazer se ela continuar. Enquanto falava, ela lança fumaça em seu rosto e continua a provocá-lo, dizendo que ele é pequeno e magro, o que lhe traz péssimas lembranças de pessoas recusando ou tirando sarro de sua aparência. Ao relembrar de tudo isso, ele fica completamente irritado, tira o cigarro da mão dela e a prensa na parede, falando que está ansioso para descobrir o que ele fará, caso ela continue. Mas, ao encostar em seus balões, a toalha cai e ele acaba vendo as suas esferas de uma estrela.
Óbvio que a garota fica Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ah! O bandido do Sayo-chan adaptou pra não tomar... Olha muito irritada. E aí! mesmo que Porque ele não ia ficar assim se tivesse o... Se ela tivesse de brusa. ele diga que foi um acidente, sua De única brusinha. reação é sair correndo dali. Em Tá casa, vendo? ele tem a certeza de que tá lascado. Mas parece que não é bem assim, pois nossa heroína acabou se impressionando com aquela atitude máscula dele e fica sem entender que tipo de sentimento é aquele. Pessoal, descobri um Brincadeira. jogo de celular que você consegue fazer até 5 salários mínimos por mês. Isso mesmo. Isso aqui é um chroma key safado, né? A O que eu mais gosto dessa propaganda, gente, é o cara falando assim, tá cansado de ser pobre? safada. Enquanto tudo aquilo acontecia, uma garota se questionava quem era aquele cara para conseguir deixar Seong-na daquela forma. É, E voltando manhua com o nosso mesmo, pequeno Seong-na. grande herói, em seu trabalho ele acaba de ver um vídeo falando sobre os malefícios causados pelo fumo passivo. Basicamente pessoas que são expostas a fumaça Ah, de o cigarro. Miranha aí, Mas ó. ao mesmo Mas tempo não, ele não cigarro sabe da o que Curse. fazer, pois arrumou briga com sua vizinha. Muito bom. Além disso, acabou vendo as esferas dela. E a falta da fumaça aparecendo Ó, na mente mostra a faz ele Vilola pra ficar ela, então, ainda também, mais pra ficar ansioso. Nesse momento, ele lembra do igual. cara que foi chutado e do nome que ele falou, Maple Grizzly. Pesquisando no Google, ele chegou até um vídeo de uma garota espancando um outro delinquente. Nisso ele percebe que aquela garota é sua vizinha. Cê tá fudido, meu parceiro? Nesse exato momento, É, o colega já de dizia Léo cantinho Stronda. reconhece aquele vídeo. Em outro local, ele explica que mesmo com bastão, ele iria perder, pois o tanto de pessoas que ela já detonou deve somar um caminhão. Ele diz que só viu uma Somou única um caminhão. vez. Na verdade, todo mundo em Seul deve saber disso. Ela sozinha quase matou todos os delinquentes daquela região, assim ficando conhecida como Maple Grizzly, ou Na Seong, a ursa louca. Caralho, apaixonei. Mas bem, ele explica que graças a ela, ele teve uma vida escolar Gasosa e tranquila, maluca, todo já mundo que aqui, ela, a apesar galera de ser tudo violenta, inscrito não pira, era uma hein? pessoa, pois era só não provocá-la. Nesse momento, Kanchan percebe que só lhe resta um destino. Seu colega até o questiona, mas ele explica que dessa forma de é champ, melhor vou do que meter o morrer champs. apanhando. Agora de volta com nossa querida Peitu, quer dizer, heroína, ela Ah, lá. conversa com sua colega, que pergunta lá, lá, quem lá, era lá, o lá. cara no qual ela Ah, estava lá, lá, conversando. lá, 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 lá. Seong apenas responde. Meu irmão, na moral, eu sei que existe intimidade, eu sei que existe amizade, mas, meu irmão, que em sã consciência só faz exercício... A mulher, ela tá malhando tríceps, certo? Bíceps, quer dizer, tá malhando bíceps. E ela se incomoda com um bagulho que tá tampando a teta dela. Absurdo. Responde que não sabe. Esse pois foi a primeira criador vez claramente que se é homem. viram, mas explica possível. que era ele quem estava reclamando da fumaça do cigarro. E também fala que não tem nenhum interesse nele. Misericórdia, a mulher veste uma camisa, o YouTube vai me arregaçar. Ela continua ali, e fala ó. que não gosta Então de caras para de frágeis, fazer que prefere recap de os mais manhua fortes, mais de 18, preferência filha que da consiga pleura. dominar ela. Aham, sei. Sua colega imediatamente fala que isso é mentira, pois viu ela quase nua se esfregando nele. E ainda por cima ficou vermelha. E quer saber mais sobre essa relação. Óbvio que nossa heroína nega. E nesse momento, É uma mulher que outra pega, né? companheira delas diz que isso seria impossível, já que Seong parece uma ursa e consegue assustar até crianças. As garotas insistem, Criança é a mas primeira ela a se continua assustar, se negando. você ver. Então a colega dela pergunta se eles estão dormindo juntos. Opa, Nesse momento ela rola um- nega e põe as duas pra fora. Mas em sua mente vemos que nossa garota não consegue parar de pensar em Kanchan. Do lado de fora, uma das garotas está curiosa sobre o cara que deixou Seong dessa forma e se questiona que tipo de pessoa ele é e resolve tentar uma saudação. Fala de dizer que ele é teu, amigo dos outros, marido dos outros, não é presente de Deus. Vai, talarica. A mulher talarica. Entre vizinhos. De volta com nosso jovem anão, ele tenta entrar em casa sem ser visto. Quando achava que estava a salvo, uma garota que nós já conhecemos, né, o aborda, dizendo que é sua vizinha e veio lhe cumprimentar. Igual um idiota, ele a convida para seu apartamento. Ela fica impressionada com o lugar e diz que é bem diferente dos outros, parecendo até casa de gente rica. Ela também percebe que ele tem vários mangás, um ar-condicionado e um PlayStation 5. Ela diz Ó, que e o ali é o Nintendo paraíso Switch. e que adoraria viver em um lugar assim. Enquanto isso, Kanchan se Glance, questiona glance. se ela mora junto da glance. valentona, mas acha impossível Tá bom. duas pessoas assim conviverem. Só que, de repente, a garota pergunta se era ele quem estava com Seong no dia anterior, o que o surpreende. A É, jovem mesmo. continua e diz que, mesmo que ela estivesse quase pelada, foi a primeira vez que viu sua amiga não resolver as coisas com os punhos. Ainda mais com o homem, e que ficou curiosa para saber mais sobre a pessoa que deixou até o rosto dela vermelho. O que acontece a seguir é para saber mais sobre a pessoa que deixou até o rosto dela vermelho. O que acontece Caraca, mano. Tem que pegar a minúcia. Vocês pegaram a nuance? Pegaram a minúcia? a Pegaram. seguir
Diz aí, pegaram a minúcia. Diz aí a minutagem se vocês entenderam o que que é e por que foi que eu voltei. Ela dorme. Sim, ela literalmente tira um ronco no sofá de um desconhecido. Após A ponto de perder um órgão, acabar acordando na banheira de gelo. ela começar a fazer uns movimentos estranhos, Kantian resolve fazer cócegas nos pés dela, fazendo-a acordar. Na verdade, ela já tinha despertado há algum tempo. Ela diz que a reação dele foi muito engraçada e que ele não parece ser uma má pessoa. Nosso herói diz que ela não deveria fazer isso com Pra um que homem você desconhecido, estava... mesmo Ele que podia falar seja assim, seu porque se vizinho. você estava acordado porque você estava passando o seu pé na minha bilola. A jovem diz que não faz isso com qualquer um, e com um rosto tão fofo e sem malícia, ele é muito seu tipo, e pergunta o que ele acha dela. Sem jeito, nosso prota diz que também achou bonita e fofa. Mas na hora a garota fala que isso foi só uma brincadeira. Ah, cara, já odeio essa personagem. Nesse momento, Não, tem Mac que tem. Nem os falo. dois escutam um barulho do lado de fora. Era mais uma garota que disse ter vindo buscar sua colega, Lena. Essa outra garota explica que foi Seong-na que a mandou e disse que, quando ela soube que a Lena estava ali, ficou com o rosto vermelho. Só que, mais importante, Kantian pergunta como ela entrou e por que estava comendo aquele pão. Ela explica que a porta estava aberta e quando entrou, tropeçou na embalagem. Tropeçou na embalagem. Fofa? Não, tem que ser escrito aqui. Ladra. Ladra. Isso chama invasão de domicílio, né? E furto qualificado. E já que tava com fome, resolveu dar uma mordida. O peixe morre pela boca, tá ligado, né? Lena se desculpa por seu colega Yurin e diz que ela não é uma pessoa ruim. Olha onde tá o Blur. Olha onde tá o Blur. Eita lasqueira. E detalhe, ela continua comendo ali quietinha. Nem à Depois toa de ser que tem pressionado, quantidade de view que Kantian tem. diz que não foi nada Olá, demais. Ó pra essa pílula safada. Mas ele explica que aqueles pães... Olha isso, Brasil! Olha isso. Não. Galera, os caras estão muito distantes de nós, tá ligado? A gente é muito pulga de bunda. Olha como é que tá essa... Olha esse take. Fica aqui pra você esse take, tá? Fica aqui pra você esse take. Parabéns. Ele explica que aqueles pães já tinham passado da validade. Bem feito. Lena diz que eles não se apresentaram corretamente, então resolve aproveitar o momento para ambos se conhecerem e fazer algo que ela estava afim desde o início. Jogar no Switch. Enquanto isso, nosso herói fica lá vendo elas balançando o rabo durante o seu movimento. Nesse momento, a campainha toca, e quando ele abre a porta, nossa ursa louca o agarra pela gola e pergunta o que ele fez com suas amigas. Detalhe, dessa vez ela tá de camisa, mas quando ela olha Dessa vez, né? novamente, percebe que as duas estão bem, exceto Yurin que tá pra morrer. Lena mais uma vez se desculpa e diz que Seong deveria fazer o mesmo. Ela até começa a se desculpar, mas muda o foco e diz que Kantian viu suas esferas do dragão primeiro, o que deixa as garotas surpresas. Lena pergunta por que ela disse aquilo, e Yurin continua comendo o pão vencido. Eu fui feito pra comer. Nosso prota se não mata adianta e engorda, fala que não né, estava pai? esperando um pedido de desculpas, principalmente de Porque não alguém mata que o engorda, tratou vai pros como peitos. criança, e basicamente invadiu sua casa, e termina falando que só viu as joias dela porque estava quase pelada naquele dia, e não é um pervertido. Óbvio que isso deixa Seong-na bem brava, e o ela tava pressiona na no parede lugar dizendo público. que é hora de resolver o problema do cigarro. Para ser mais específica, ela diz que ele apenas deveria aguentar, já que ela estava fumando dentro de seu quarto e isso não é ilegal. Apesar de assustado com a presença dela, nosso jovem baixinho junta sua coragem e vai para cima dela, e fala que se ela continuar, convocará uma reunião com o prédio inteiro. Mas a única reação dela é porque Kantian tá muito perto. Nossa, tá facinha. Nesse momento, Lena entra no meio e propõe um acordo, onde ao invés de Seong sair para fumar, elas vêm para casa dele para se divertir. E também relembra que a proprietária disse que se houvesse mais algum inconveniente, as expulsaria. Nossa heroína até fala que não teve a intenção de incomodá-lo, mas Kantian finge que não ouviu nada e se dá conta do que acabou de acontecer. Ele basicamente perdeu a casa para as garotas. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ele vai deixar elas ficarem em seu apartamento em troca da Seong não fumar? Não tá compensando. Só queria dizer que não tá compensando. Tá, eu sei que vocês fariam esse acordo, mas não me parece tão vantajoso. Será que elas vão lavar os pratos? Não, E para encerrar, Lena decide que todos devem se apresentar, começando por ela. Seu nome completo é Lena Fox e tem 23 anos. por isso assim ela tava como de Seong. raposa Nosso antes. prota estranha esse sobrenome. Então ela explica que sua mãe é coreana e seu pai é americano e que eles estão nos Lena Estados Fox, Unidos. é tipo a Ela Megan aproveita Fox. e fala que Seong é a chefe da casa e mesmo parecendo mal-humorada, ela tem os maiores balões entre as três. Eita, que delícia. Isso a gente Não já tinha esquecendo de reparado. Yurin, a mais nova da família. E para E ela já está de novo tomando.
Terra, ela fala de uma outra integrante, mas ela vive fazendo hora extra, então não se vê muito. Lena diz que agora é vez de nosso prota. Caraca, e fala um quartinho que quer desse, ser seu 4 amigo. pessoas. Você quer dar o rabo que eu tô ligado. Então Kanchan se O rabo apresenta não, pode e ser o fala que prequito tem também. 27 anos. Lena diz que então ele é seu opa, o que não deixa Opa. Seong muito feliz. E bem, assim começa a vida do nosso protagonista baixinho, vivendo com essas 3 malucas. O tempo vai passando e as garotas não ficam um único dia sem aparecer por lá. E como elas sabem a senha, seu quarto aos poucos virou uma bagunça. Após mais um dia cansativo, nosso herói finalmente volta pra casa. Ele planeja assistir uns animes japoneses, mas quando ele abre a porta, se depara com Seong-na peladona, ou quase. E Pô, não, se tá no quarto dele, se tá se ela tá no apartamento dele, ele se sim, fudeu. ele Aí acaba dando foda-se. uma boa olhada nela. Após isso, eles meio que fingem que nada aconteceu. Kanchan pensa em se desculpar para diminuir Não, aquele mas- desconforto entre os dois, mas de imediato, Seong diz para ele sair, pois está irritada e sente que vai socar sua cara. Nosso herói diz que a casa é dele. A delinquente retruca dizendo que chegou primeiro e que ele é só um baixinho pervertido que quer ficar espiando. O que o irrita na hora e fala que não olhou porque quis. E ela é a real pervertida ali, por ficar daquele jeito na casa de um homem. Isso deixa nossa garota com vergonha. E ela parte pra cima dele. Safada! Mano, eles nasceram um pro outro. Óbvio que ela se segura e nosso prota muda de assunto falando que ela tá sempre se dirigindo a ele de maneira informal. Seong diz que ele também pode fazer isso, assim como faz com as outras. Irritada, ela pega um cigarro. Quê? Nosso herói percebe e corre para impedi-la, mas não consegue pois Seong ergueu seu braço, o que o deixa frustrado. Ela tira sarro dele e fala que lhe dará uma vantagem e põe o cigarro entre suas joias, para ficar mais justo. Mas nosso herói apenas dá as costas e diz que é por isso que ela não tem namorado. Uxi. O que acerta em cheio. Tá, Que tá, fofo. tá, tá, Nossa tá, tá, delinquente retruca falando que ele não pode falar aquilo como se fosse verdade. Então Mas é Kanchan verdade. fala que é perceptível que ela nunca teve contato masculino e nem sequer segurou a mão de um homem. Strike Eu achei que ela nunca tinha segurado um taco. 2. Em um misto de irritação com vergonha, Seong diz que ele também nunca encostou numa garota. Como um sigma, nosso prota desdenha dessa afirmação e diz que ela não pode comprovar nada. Nossa garota fala que é mentira, apenas enrolação e que ele não sabe de nada. Eu acho que é verdade, ele tá só de enrolação. Então, nesse momento, ele a agarra pela mão e a joga na cama. Por Ei! cima, Kanchan pergunta se ela quer ver se ele é uma Olha aí, do jeitinho que tá, já dá certinho pra ela comer o cu dele. Porque olha como é que ele tá. Em vez de ele tá mais pra baixo. criança ou não. Seong diz que só com aquilo não vai amedrontar e que se ele não Cai gosta pra de dentro, ser ela tá chamado suando frio. criança, tem que provar o contrário. Deixa o Nossa, like. que gostoso. Nesse momento, nosso prota pensa sobre o que deveria fazer e não vê outra saída além de continuar. E então ele finalmente Tá pra dentro, a pai. beija. Aê, carai! É por isso que a gente tá aqui. Já aproveita, se inscreve, deixa teu like pra fortalecer Ixi, o canal Maria, e ativa as olha notificações. só esse homem. Continuando, Seong mal consegue acreditar que ela foi beijada, de língua ainda por cima. Nossa Após se senhora. recompor, nosso prota fala pra ela nunca mais o testar novamente. E óbvio que Foi só beijo? ele Ah. se sente satisfeito com esse resultado. Kanchan também percebe que Seong está imóvel e resolve provocá-la, assim como ela faz, argumentando que mesmo para o primeiro beijo dela, aquilo foi meio decepcionante e que esperava mais da famosa Maple Grizzly. Imediatamente ela retruca falando que até crianças podem fazer aquilo. Sei não, hein? E que ele Criança deve não ter pode, não. praticado muito Não tá vendo podendo criança fazer. coisas adultas. Pra ela aquilo não passa de um selinho e ninguém o veria como um homem de Meu Deus, verdade. ih, meteu o pé na cara. Irritado, Essa mulher alta Kanchan deve ter um calção 41, 42. diz que ela está se fingindo de durona e que aquilo já está o aborrecendo. Na verdade, ela deveria agradecê-lo, pois se não fosse por ele, ela nunca teria beijado alguém, já que não existem homens que se atraiam por mulheres violentas e agressivas como ela. Tem Existem sim. Eu e o Sayo falando junto, existe. Seong dá Eu risada casei e com fala que aquilo é brincadeira, impossível ser vou te verdade, pois sua barraca está armada. Vai. Ele responde dizendo que aquilo é só uma reação fisiológica e contra-ataca falando que Isso aí acontece com todo mundo que tá fértil. ela também está animada, visto que tem uma transparência embaixo de suas roupas. Ele continua zoando ela, falando que vai precisar trocar mulher os tá lençóis, fazendo a minha pois alguém com a se molhou com a durante seu pepeta. primeiro beijo. E que, mesmo parecendo forte, o que ela quer é ser forçada. Seong dá uma voadora de 2 pés no nosso baixinho. Caraca, que doideira. Adoro esses dois. Que fica agonizando. Ela finaliza dizendo que ele só está se fazendo de durão. Kanchan ela também rebate tá? falando que ela é assim, só resolve tudo na força. Mas no fim, ela é só uma mulher e até ele consegue seduzi-la e dominá-la. Maluco é brabo. lançou. Seong fica pistola e joga sua camisa na cara dele.
Peraí, o quê? Quê? Aceitando o desafio e falando que se ele conseguir Vem fazer pra como dentro. diz, ela o chamará de opa. Então os dois partem pro fight, mas percebem que talvez as coisas tenham saído do controle. Descontrolou. Nesse momento, Kanchan percebe que Sejong é muito fofa. Nossa heroína pergunta se ele vai só ficar olhando, e assim ele Já só tá deixa de bom as tamanho pra coisas muita gente. acontecer. Mas vambora, vai. Acho que todos nós sabemos o que aconteceu. Tudo bem. Após um pouco de resistência por parte dos dois, eles se pegaram, com força, 2 vezes. Sejong quase admitiu que estava gostando, mas resolveu manter a postura. E ainda tentou fugir. Eita. Mas no final, foi dormir mansinha. Já o Prota, ele venceu, mas perdeu uns 2 quilos. Não tem muito o que perder. O homem tá desidratado. Parece o Luffy depois que sai da caverna do Ivankov. Nossa Como já estava senhora, tarde, tá seco, Lena menino. aparece e vê os dois e sai rapidamente. Mas óbvio que ela ficou surpresa. Então pela manhã, sem saber de nada disso, Sejong volta para casa de fininho. Mas é surpreendida pelas outras duas, que perguntam por que ela tá tão estranha e suada. Lena se Pau e adianta e água, pergunta se ela estava se esfregando com algum cara. Se Nossa esfregando, heroína não. nega, dizendo que Ó, apenas lasqueira, São Paulo. treinou até ficar cansada e que homens normalmente não prestam atenção nela. Mas isso não é o bastante para saciar a curiosidade das duas. Que isso, menina? Yurin diz que o cheiro dela tá bem forte, então Sejong vai correndo tomar um banho, Isso. deixando as garotas Melhor no vácuo. coisa. No banheiro, ela se lembra de sua época de escola e das coisas que ouvia os garotos falarem sobre ela, principalmente da parte em que ficaria sozinha o resto da vida. Mas é um fato que ela chegou nos finalmente. Só tem uma coisa que a deixa irritada: ter feito isso com alguém fraco. Mas ela lembra Fraco? do que ocorreu e percebe que gostou de ser apertada enquanto tomava uns tapão. Mas resolve ignorar esse pensamento e decide que Então vai se já vingar se de prepara na raba, toma tapa. Se prepara na raba, toma tapão. Kanchan. Ha! Não engana ninguém. No outro Na dia no seu pupila dela, tá trabalho, na nosso pupila. Prota se pergunta o que Lena vai fazer a respeito Por que o Ryuki tá aqui? O que tá acontecendo? O que o Ryuki tá fazendo aqui? do flagra anterior e se questiona como E deveria a Ari do League of Legends? reagir na presença das 3. A dúvida é tão grande que até seu chefe e colegas percebem. Enquanto isso, nossa heroína está se exercitando, literalmente fazendo flexão com uma mão. E sim, ela não consegue esquecer o que aconteceu, se questionando se Juliana, deveria dar o uns que tapas tu em quer de Kanchan. mim? Mas chega à conclusão que isso não daria certo, já que eles vão se ver constantemente e ele poderia contar para as outras. Então decide pesquisar formas de deixá-lo irritado. Uma das respostas que ela recebe consiste em basicamente tentar seduzi-lo, o que não é condizente com o objetivo. Então ela põe seu plano em prática, apertando todos os potes, mexendo nas lâmpadas, entortando as colheres e escondendo os controles em lugares altos. Mas imediatamente ela percebe que aquilo pode ter sido meio infantil. Só que ela decide esperar para ver a reação de Kanchan, debaixo da cama. E sim, ela fica presa. Para piorar tudo, ou melhorar, Eu falo, vocês falam. nosso herói aparece e se questiona o que diabos está acontecendo. Acho que alguém se deu mal. Ele Tô reflete bem. sobre aquela cena, mas Sejong questiona quem tá ali e espera que não seja o anão arrogante, o que o deixa muito irritado. Nosso delinquente percebe que seu plano foi por água abaixo. Kanchan explica que prendeu aquela cama e decide aproveitar o momento para fazer cócegas nos pés dela. Além disso, ele também percebeu a bagunça que foi feita. Então, irritado, ele acerta uns tapão furioso na raba Ixi. dela. Eu acho que aqui todos nós sabemos o que aconteceu. Enquanto isso, com Yurin, que já tá velho. comendo, vou chamar de Fuinha, pois tá sempre querendo roer alguma coisa. Ela tem uns pensamentos meio bizarros do porquê Sejong diz para as duas não irem para casa de Kanchan e decide que precisa salvá-la. Mas a raposa da Lena aparece e pergunta se ela tá afim de uma pizza. E óbvio que ela topa na hora. Essa Com piranha certeza. fez isso, pois Que sabe isso, que tem cara? algo acontecendo. A televisão tá O que quebrada? essa piranha tá planejando. No outro dia, nosso herói tá se recuperando após ser sugado por Sejong 4 vezes. Pô, esse moleque, ele é magrinho, mas... Pô, o magrinho dá trabalho, tá? No futuro, com linhas de código, a Riachuelo e a Dio se uniram para te ensinar lógica. Esse moleque é uma máquina, caralho. Magrinho, pô, fibra ótica. Como? Macetante. Você é O que o louco. deixa ainda mais impressionado é que ela acordou cedo e comprou compressa para os músculos. De repente, Dele. Lena aparece do seu lado, assustando nosso herói. Ela pergunta sobre o que aconteceu na noite passada. Kanchan diz que nada aconteceu e se meu Deus, levanta. deixa Mas isso não a vai, convence. faz. Ela continua falando e É percebe chata. que a cama tá molhada. Nosso prota pensa em uma desculpa para aquilo, Fiz mas a xixi na garota cama. apenas diz que ele deve ter apenas se aliviado sozinho. Caindo em seu jogo, ele nega fortemente aquilo. Então Lena pergunta o que ele estava fazendo a ponto de molhar daquele jeito. A casa é minha. Vai dizer, Raimundos, a casa é minha. Você que vai embora. Talvez pensando nas garotas.
Kanchan diz que ela provavelmente não vai acreditar em nada do que ele disser. Então, ela muda de estratégia e pergunta se ele não quer ficar com ela, já que tá sozinho. E afirma que pode ser melhor que a noite anterior. Kanchan se afasta e pensa sobre o que tudo aquilo significa. E percebe que quanto mais fala, pior fica. E já que não consegue adivinhar o que ela quer, ele recusa seu pedido para saírem e resolve trabalhar. Mas não antes de suas costas o deixar na mão. Então ele liga para o seu trabalho e avisa que não vai poder ir, assim usando um dia de suas férias acumuladas. Isso deixa Lena feliz, que resolve fazer uma massagem nele. Essa piranha tá pedindo, hein? Enquanto se esfregava em Kanchan... Filho, tá pedindo e não é que ela não tá sabendo pedir, ela tá sabendo pedir. Pergunta como foi dormir com Seong. A raposa cebosa até tenta arrancar alguns detalhes, insinuando que talvez ele se sinta mal por algo. Mas rapidamente nosso herói diz que não tem nada do que se arrepender, pois foi algo que aconteceu naturalmente. Além de que ele foi provocado pela Seong. Lena reflete sobre isso, achando aquilo estranho, já que os dois nem combinam. Kanchan se levanta e diz que o que aconteceu foi mais uma luta, e ainda machucou suas costas, então quer apenas descansar. Nesse momento a piranha sente seu colo e diz que quer ir em um encontro. Mesmo com ele relutando, nossa senhora, que ela talarica diz que do caralho, irmão. Se ele aceitar, então ele concorda. Nossa, essa mina é muito piranha. Não, ela é isso aí, não, ela é talarica, pior coisa que tem. Lena compra um picolé e fica fazendo charminho pro nosso herói. Ela também se questiona o que ele tem de especial que fez a Seong mudar tanto. Então decide apelar, se deitando sobre sua coxa e sendo mais assertiva. Mas ele rapidamente se levanta. A raposa não desiste e continua seu ataque, insinuando até coisas mais adultas entre eles. Mas diz que vai começar apenas como sua namorada durante aquele dia. E assim eles fazem. Ou quase isso. Em um certo momento, Kanchan salva de ser acertada por um outro casal em um patinete, e ele acaba segurando ela com força. A cebosa até achou que aquilo foi bem másculo, e em outro momento, quando ele foi pegar gelo para seu tornozelo, ela é abordada por um aleatório que insiste em querer seu número. Mas Kanchan aparece e, mesmo sendo esnobado, mostra que não tá de brincadeira e resolve o problema, o que a deixa impressionada. Como estava com seu tornozelo machucado, ela convence ele a dar uma pausa em um hotel ali perto. E a roupa dela é coisada, né? E resolve o problema, o que a deixa impressionada. Como tava com seu tornozelo machucado... Olha lá, é transparente, man. Ela convence o colorista ainda fez, o mangaka, o artista ainda fez isso. Ele a dar uma pausa em um hotel ali perto. Ah, não. Eu já sei o que vai acontecer. E olha então, só, a cilada é uma bilada assim. Sofreu bullying na escola, mas Seong a protegeu. Nosso herói resiste aos ataques de Lena e ainda diz que os balões dela são menores que os da nossa delinquente. Nossa. Mas óbvio que isso não a detém. Sim, eles fizeram coisas. Agora, finalmente... Sério? Caraca, o magrinho tá como? Absurdo! De volta com nossa heroína, que tá sozinha e entediada, ela se questiona se deveria ir até a casa de Kanchan, mas por ser orgulhosa, resolve fazer... Caraca, a galera não gosta de um Netflix, né? Ou é esse povo aí que gosta de fazer esforço físico é foda. Meu irmão não joga um Free Fire, é tudo, ou tá puxando ferro ou segurando um, caralho. O que em pouco tempo se mostra chato. Então, da maneira mais bizarra, ela pega um pepino. Pepino! Um quê? Tadinho do vegetal. Seong até cogita simplesmente falar com Kanchan, mas sua vergonha é maior. Esse aí é o resultado. Se o pepino ficou aí desse jeito, imagina o nosso menino. Nesse momento, Lena aparece, depois de comer e ser comida, mas resolve ir dormir devido ao cansaço da noite anterior. Enquanto isso, Seong pensa em mais um plano infalível. No trabalho, Kanchan está igualmente acabado, ou pior. Seu colega questiona se ele tretou com a Mapo Grizzly, mas ele nega. Enquanto pensava sobre o que aconteceu, seu chefe o aborda, falando que no próximo dia ele terá um novo líder de segmento e que ele vai se encarregar disso. Detalhe, essa pessoa já chegou mandando trabalho pra ele. Tarde da noite, imagina, é Mapo Grizzly. Ele volta pra casa e logo de cara... Ou então é a mulher do... É a mulher que faz hora extra lá, as amigas, né? De cabelo verde. Sente o fedor de cigarro. Então decide usar aquilo a seu favor para colocar aquelas 3 pra fora de seu apartamento. Kanchan toca a campainha, mas quem atende é uma pessoa que ele nunca viu antes. Aí, ó. A mulher pergunta o que o nosso herói quer. Do nada a Leda Nagli começa a fazer a narração. Tá começando mais o Roda Viva. É o Milton Cunha. Nossa, ela vem muito linda, com muito brilho na avenida. E o deixa desconcertado como falar.
Então ela apenas vai saindo. Nesse momento, Kantian fala bem alto para que ela pare de fumar, Para essa explicando porra, que aquilo é filho da prejudicial para as pessoas e também falta de educação com os vizinhos. Mas a mulher com olheiras apenas diz para ele cuidar da própria vida e que está fumando em sua casa e que se aquilo o incomoda tanto, talvez ele devesse se mudar. E assim dá as costas. Mal conheço e já odeio. Kantian fica irritado com Mulher aquilo chata e se da porra. aproxima para pegar o cigarro, mas rapidamente a fumante o derruba no chão e diz que se ele tentar fazer aquilo de novo, vai ser a última vez. E vai novamente ser o dá as caralho. costas. Enquanto isso, no apartamento tadinho de do Kantian, menino. Sejong revisa seu plano maligno para irritar nosso herói, que consiste em basicamente ela irritá-lo para que ele a agarre. Nesse exato momento, Nossa, ele aparece você viu o sanguinho no nariz, e safadeza? vê que ela está em posse daqueles bastões de fumaça, o que só aumenta seu estresse. Sejong vai direto para a intimidação, e falando que ela não é tão fácil quanto ele pensa, e dizendo para ele não olhar em seus olhos, o que aparentemente funciona, mas ele percebe que tem um negócio estranho em sua cama. Ele questiona o que diabos é aquilo, o que a deixa com vergonha. Ela corre para esconder, mas Kantian é mais rápido. Nossa delinquente até tenta dar uma desculpa, mas o baixinho percebe que ela estava se aliviando em seu quarto. Ixi! Danada. Agora temos um flashback de horas antes, onde Sejong vai ao quarto de Kantian. Ela percebe que o Até lugar a tem o barriga mesmo chapada cheiro no que maluco ele. fez, né? Ao sentar em sua cama, ela vê que tem uma camisa ali e acaba vestindo, e também percebendo que o Ó, cheiro é achei parecido fofo, com tá? o perfume que a raposa da Lena usa. E a partir dali, ela resolve se aliviar e tirar um cochilo. E foi basicamente assim que chegamos nesse ponto. Sejong tenta negar totalmente aquilo, mas sem saída, admite que sim e fica provocando ele, falando que não consegue fazer melhor. Irritado com o que ela disse, nosso herói fala pra ele ir pra cama e se preparar. Parece que o plano deu certo. Nos dando muito orgulho, Se prepare que eu vou lhe usar. Eita, magrinho! o Kantian domina Magrinho tá Sejong, demais. que sempre esteve acostumada a estar na liderança. Mas parece que ela realmente gosta desse jeito. Fofa. No outro dia, nosso prota chega de cadeira de roda no trabalho. A mulher é o latrel invertido. Literalmente. Ele cai no chão e de repente seu novo colega aparece, dizendo que tinha expectativas sobre ele, já que falavam tão bem do seu sabia trabalho. que era a Mas ele mulher de chegou cabelo 20 minutos verde? atrasados, Ah, moleque. logo no primeiro dia. A mulher diz pra ele se Cê levantar tá louco? imediatamente e acaba com aquela comoção e o avisa pra chegar no horário. Ele percebe que aquela pessoa é a mesma do outro dia. A mulher não é só antipática com Kantian, mas com os outros funcionários também. Pouco depois ela se apresenta. Seu nome é Yonda Cha e será a nova líder da equipe. A senhora consegue sentar como? Sendo uma grandíssima pau no... Mais uma vez, aproveitando para falar merda com seus colegas, ela os avisa para fazerem seus trabalhos e não ficarem de conversa, o que deixa o clima bem azedo. Não satisfeita, ela também fala para Kantian não confundir as coisas. Nesse momento, ele percebe de quem Lena estava falando. Nosso herói quase Não pega no confunda sono, com mas é bunda. acordado pela rabugenta, trazendo mais trabalho para ele, e ainda com erros de digitação para corrigir. Então, ele pega aquela pilha de relatórios e vai andando, Vambora. mas acaba caindo. A maldita percebe o que aconteceu e mais uma vez o repreende, falando que Kantian é muito fraco e deveria se exercitar. Ele retruca dizendo que não estaria assim se ela não tivesse o derrubado na noite anterior. Mas a arruinada continua falando merda e diz pra ele parar de se comportar como um perdedor pelo que aconteceu. Enquanto pegava os papéis, Kantian fala que todas as garotas daquela casa são malucas, o que deixa aquela miserável curiosa pra saber como ele conhece as outras três. De repente o chefe aparece e diz pra eles pararem com aquilo, e que os dois estarão responsáveis Eu achei que o velho ia estar com uma cara bolado, o velho deu mó gente boa, tipo, deixa disso, gente. pelo Beleza, principal por favor. projeto da empresa, o que não os agrada. Em outro momento, Kantian tenta fazer seu chefe mudar de ideia sobre aquela parceria. Então o velho pergunta se isso é por conta dos rumores de no último trabalho Yonda ter dado em cima de um homem casado. É tudo rumor. Provavelmente o cara tentou pegar ela, e ela disse não, e o cara espalhou isso. Mas ele não sabia disso. O velho continua falando e explica que o jogo que reviveu a companhia rival deles foi ideia dela. O design foi inspirado nas colegas de quarto. E então foi por isso que resolveu contratá-la. Também existe uma possibilidade de que o jogo receba um reboot e a empresa deles ficará mó responsável doideira. por isso. Os O chefe caras explica que o superior ter dela uma empresa foi de pego com game muito e ser dinheiro, todo e agora na engomadíssimo. cadeia não pode bizarro. ensinar nada a ela. Mas como ele é a pessoa mais gentil da empresa, resolveu fazer essa combinação. De repente a sociopata aparece e diz que aquilo não é necessário e que está bem sozinha, já que Kantian não será de grande ajuda. Vai, protagonista, deixa ela sozinha, manda ela se lascar e já era. O jovem baixinho explode e fala que também não quer estar perto dela, iniciando uma discussão feia na frente do chefe. O velho até Vai pergunta chorando. se eles já tiveram alguma coisa no passado, mas a resposta é óbvia. Após isso, Não, nosso tô herói comendo as conversa com amigas seu dela, colega. pá. Durante o papo, ele até pergunta se ele não tá afim da rabugenta, mas ele nega, dizendo que mulher fria, histérica que fuma todo dia e tem olheiras não faz o seu tipo, e que seus melões são... Ela tava ouvindo tudo. Agora fude. Por sorte, ela só passa reto até sua mesa. Agora Seu chefe fudeu pergunta tudo. se ele ficará bem, já que os dois irão em uma viagem de negócios em breve. Kantian recebeu uma mensagem da sociopata. E tem um falando que ela moço ia ali, cara. Olha lá. Olha lá, olha lá.
foi cantada por vários homens da indústria do cinema, inclusive do K-pop. Ela também é amiga da famosa Mapo Grizzly, e outra de suas amigas trabalha na Games Inc. Nossa, parece que ela sentiu demais. Nesse momento, nosso prota tem a brilhante ideia de pedir ajuda das garotas, já que elas moram juntas. Boa! E por falar nessas patetas, Lena e Seong estão em casa. Irritada por ter perdido pro nosso herói, ela decide apertar os balões da Seong. Cara, Meu irmão, não tem como. O cara aguentou amar pro Grizzly, filho. Você é pulga de bunda. ai de graça. Tá? De repente, nosso jovem baixinho aparece perguntando se elas conhecem a Yonda Cha. As garotas ficam surpresas que eles dois trabalham juntos. E pior, a rabugenta é sua chefe. Então por isso ele quer saber como se aproxima dela ou saber de alguma fraqueza. Mas as únicas Fraqueza é informações que foda. conseguem levantar é que ela é fria e mais velha. E que ela provavelmente o odeia muito. Lena fala que Kantian tá muito empenhado naquilo, mas que nunca respondeu nenhuma de suas mensagens. Seong fica surpresa por eles já terem trocado números. Peraí, então você pegou o número da raposa piranha e esqueceu da Seong. Só tenho duas palavras. Parabéns, viu seu cocô? Bem, depois de ter resolvido isso, eles continuam Ah, conversando. essa foi Nosso foda. delinquente sugere que eles tenham uma conversa franca. Deixa o com like aí, Yonda, rapaziada. e que isso sempre funciona. Pra você, né? Lena diz que a falta de informação se dá Ah. porque ela quase não para em casa. E que as únicas coisas que se sabe é que a rabugenta gosta de beber e jogar. Mas não tem Opa! certeza se isso vai ajudar, já que ela prefere passar o tempo sozinha. E pra piorar, no seu último trabalho, o seu chefe tentou seduzi-la. Aí, Então ó. ela aplicou o mesmo golpe nele. Ó o que eu falei pra vocês. O cara tentou seduzir, o maluco era casado e tentou meter a carta do volta do Uno pra cima da mulher. Lena diz que tem uma ideia, mas que antes eles precisam beber um pouco. Ih, Nesse o momento, Bibiricum. Yurin, a fuinha, sente o cheiro de comida e também aparece. Caraca, a mulher parece do brota do ralo, né? Eita, comida aqui. Aqui, Remy, dá um prato de comida. Tu vai me negar um prato de comida? Dá um prato de comida aí, dá um prato de comida aí. Tu vai negar um prato de comida? Caraca, é isso aí. Durante o lanche, Seong diz que Kantian deveria apenas mostrar sua masculinidade pra Yonda, já que ela gosta de uma sapecagem. Ei! As garotas rapidamente perguntam sobre o que ela tá falando. E envergonhada, a Valentona diz que foi apenas um conselho. Assim, eles apenas continuam a beber. Enquanto isso, no escritório, temos um flashback da rabugenta, onde seu chefe fala que está ansioso pra ver ela recuperar o que lhe foi roubado e concluir sua vingança. Yonda continua pensando em Kantian e se questiona como ele conhece as garotas. Então resolve ligar pra Seong. É vizinha, Mas, pô. como ela já estava apagada, quem atende é nosso herói. Por que ele confundiu os celulares? Yonda questiona onde estão as garotas e diz que quer falar com Seong. Mas, como ela estava de nanas, não foi possível. Tá Furiosa, dormindo. a rabugenta diz que vai até lá, imaginando que Kantian tenha feito algo às meninas. Nosso herói até tenta acordar Seong, mas é acertado em cheio. Tadinho. Ele Cara, tenta podia ter acordar Yurin, bloqueado, né? mas é mordido por ela. Nossa senhora! Ah, não. Ah, uma dá uma canelada, a outra morde a mão, meu irmão. A raposa vai dar uma xerecada na cara dele, não é possível. Pô, aí é sacanagem. Ô, você Infelizmente, tá a menina maluco? que tava acordada era a Lena, que tava quase tirando a roupa. Nesse momento, a sociopata aparece e Não falei que ela vai querer dar uma xerecada? diz pra ele abrir a porta antes que ela chame a polícia. Assim, nosso garoto faz. Ela vai entrando e vê aquela situação. Kantian tenta explicar, mas ela apenas se vira e acerta um chute em seus Países Baixos. Eu já falei que eu odeio essa personagem. Por sorte, Helena explica que eles estavam apenas jantando e que Kantian é sempre legal com elas. Legal até demais, né? Ele nunca faria nada de errado. Nesse Não vai pedir desculpa não, sua filha da puta? momento, Kantian pensa em quebrar o pau da barraca e expulsar esses encostos de lá. Mas infelizmente, foi só um pensamento. É, com certeza, meu irmão. Vai ter, o cara tem duas minas que é gasosíssimas que ele tá pegando e ele vai expulsar as mulheres. Só se, né? É porque se bem que a obra é coreana, né? É bem capaz dele expulsar as mulheres, se sentir culpado e voltar querendo mamar o cara. É meio foda. Ouvido toda aquela explicação, Yonda pede pra Lena deixar os dois a sós, o que faz nosso herói ficar apreensivo. Ela começa se desculpando e fala que ultimamente vem passando por uns problemas, o que deturpou seu julgamento, e pergunta se ele tá afim de conversar enquanto eles Suju, vai bebem. tomar suju. Após ficar um tempo em silêncio, Yonda diz que está tudo bem se ele a odiar, pois ela o derrubou, chutou e foi mal educada. Ela até acha estranho porque ele não foi até a polícia, mas ele tinha seus motivos. A rabugenta diz que está longe de compensá-lo, mas que fará qualquer coisa que ele pedir. Opa! Mais uma vai entrar pra lista? E de imediato ele diz para ela parar de fumar em casa, o que ela nega na hora. Óbvio que isso irrita, mas Kantian decide perguntar se os rumores sobre ela são verdade. Yonda explica que ela derrubou seu chefe que estava em cima dela, e ele provavelmente espalhou esses rumores. Além disso, após aquilo, ela não consegue dormir sem ficar embriagada, e também começou a fumar. Nosso herói apenas É falta daquilo, né? Dá o cu, passa que é lá. para ignorar tudo o que aconteceu, e que, ao saber daquilo, percebe que os outros colegas têm impressão errada sobre ela.
E como ela fez um jogo que ele gostou, ele a avisa de que usar violência não é o melhor dos meios para resolver as coisas. Todo aquele papo faz a Rabugenta sorrir e diz que está com calor, além de que ela sente falta de alguém para beber com ela, e questiona se ele não está afim. Kantian acha aquilo estranho, pois eles precisarão ir trabalhar pela manhã. Yonda fala que é só um pouco, e que não vai forçá-lo a tomar uns Ela é goles. tua Mas o que chefe, acontece doidão. é que ela Se ela vira pode uma daquelas abonar tua doidinhas falta, chatona, o seu falando atraso. Tá maluco? É, doidão. bobagem de todas as formas, até que ela para. Mas era um truque para fazer olhar para suas joias e questionar se ele ainda os acha pequeno. Kantian fala que ainda são menores que os da Seong e da Lena, o que faz Yonda tirar fora a cela de pano e obrigar nosso herói a admitir que seus balões são bonitos. E assim ele faz, o que a deixa com vergonha. Mas, ao mesmo tempo, A mulher tava bêbada e fez questão também, né? ela parte pro ataque. Após ter engolido muita coisa, a chatona se despede. Engoliu. É, rapaz, trabalho duro. Trabalhou muito duro na vida, aguentou muita porra calado, tá ligado? Ou às vezes nem tão calado também, né? E vai embora, enquanto nosso prota fica questionando o que aconteceu, ainda mais porque ela tava bem feminina. Mas ele resolve parar de pensar naquilo e ir dormir. No outro dia no trabalho, o clima entre Cara, dormiu Kantian no e sua sofá, chefe parece pior que antes. Hã? Ele também se culpa pela noite anterior, mas resolve tomar iniciativa e falar com Yonda, oferecendo uma trégua em relação ao projeto. Mas ela apenas diz pra ele não se preocupar, pois ela fará tudo. E que ele só precisará correr atrás dela quando ela precisar. Nosso jovem fica muito irritado e resolve Nossa fazer o que senhora, ela o cara tá com mais ver que meu pau. disse, a deixando se virar sozinha. Mas ele também se questiona Não. se ela não se lembra da noite anterior. Ela lembra sim, Lembra. até parece que tá querendo mais. Tanto que não consegue focar no trabalho, lembrando Então pede ajuda pro cara, vai fazer uma hora extra. Gosta de fazer uma hora extra? Vai fazer uma serão aí, pô. que Dá fez uma na outra encerada? noite. Ela fica tão frustrada que em uma reunião ela acaba soltando essa pérola, mas Kantian inventa uma desculpa. À noite, nosso jovem baixinho termina sua hora extra e percebe que Yonda tá apagada em sua mesa, e resolve ir até lá. Ele percebe o motivo de todo aquele cansaço, e de quebra resolve verificar o histórico de pesquisa dela, e tinha tanta coisa ali que fazia o histórico de um otaku parecer normal. Que isso? Que isso? A chata acorda e pergunta por que ele tá sorrindo, questionando se ele gosta de ver ela sofrendo. Não foi você que disse que faria sozinha? Piranha. Ah, gosta de ver sofrer. Gosta. Ontem você tava gemendo e gostou. Mas por sorte, nosso prota disfarça falando que todo aquele trabalho seria facilitado se ela usasse o software da empresa. A Rabugenta diz que não precisa, pois a deixaria mal acostumada, mas Kantian diz que vai ensiná-la. Após isso, ela o convida para comer algo, já que ele a ajudou. Mesmo não querendo, nosso prota aceita. Só que Yonda bebeu demais e precisou Essa ser mulher é levada pra alcoólatra, casa, irmão. o que gerou essa cena aqui. Nosso pequeno jovem resolve dormir um pouco, mas acaba tendo algumas péssimas lembranças. Do nada ele acorda com a safada bulinando ele, e ela pegou na arma do cara. Kantian percebe o que está acontecendo e sente todo aquele cansaço acumulado. Caraca, a morte da Depois de cara. Yonda continuar seus avanços, ele toma uma decisão, se levantando e falando que não vai dizer nada do que aconteceu anteriormente, já que ambos estavam frustrados, e agora ele vai satisfazê-la. A Rabugenta fala que ela só estava curiosa após outro dia, e por isso fez aquilo, mas que vai entrar em seu jogo. Ah, cara, vamos pular essa parte. Após cumprir o que tinha dito 2 vezes, nosso herói foi para nosso Pô, esse cara... Pô, 2 vezes que essa mulher foi pro hospital? Pô, o cara aguentou 4 com a Maple Grizzly. Que porra é essa? hospital. O médico fala que ele precisará de bastante descanso. E Caraca, essa mulher é absurda. Essa mulher é absurda. Yonda se sente culpada por aquilo, mas ela se lembra de ter comentado algo sobre ter sido sugado outro dia. Nesse momento, o chefe dos dois aparece e questiona o que aconteceu. A mulher inventa uma história de que eles saíram, beberam e Kantian desmaiou, e explica o que o médico disse. Excelente. Então o velho decide adiar a viagem dos dois. De repente, nosso baixinho começa a abrir os olhos e percebe que tem alguém ali. É Yurin. E assim ele percebe que já tá em casa, se lembrando do que aconteceu. Nesse momento, Lena fala para ele descansar, e percebemos que as 3 malucas estão ali. 2 delas acham que aquilo aconteceu por sua culpa, o que não tá errado. Também. Kantian tenta se levantar, mas as garotas falam que ele precisará continuar descansando e que elas cuidarão dele. Eita, coitada. Foi isso que fez o cara... Foi isso que acabou com a saúde dele. Enquanto isso, no escritório, a chata acabou de fazer seus afazeres. Seus subordinados aparecem explicando que seus relatórios irão demorar 3 dias. Então, ela os pressiona para fazer até o final do expediente. Mas na real, ela só conseguiu esse desempenho porque Kantian a ensinou. E assim aproveita para sair mais cedo. Quando chega em casa, ela vê uma cena bizarra, onde as garotas tentavam forçar nosso herói a comer uma gororoba estranha. Mesmo negando, Leno força a experimentar. E óbvio que não estava nada bom. Nossa. Yonda até pergunta o que Yurin tá fazendo, e a maluca explica que aquela música tem poderes de cura para o corpo.
Após ver aquele circo, a chata resolve ir até o quarto e lá encontra seu massageador, o que a faz se questionar como ele foi parar ali. Yonda acha aquilo estranho, pois tinha guardado em um lugar secreto. Ela até imagina que após beber, esqueceu de guardar e então alguém o encontrou. Faz Em sentido. pânico, ela pensa em questionar as outras sobre aquilo, mas fica com vergonha. Caraca, mané, a mulher a mulher tá aplicando um suplê então no alguém o maluco. encontrou. Em pânico, ela pensa em questionar as outras sobre aquilo, mas fica com Caraca, viado. vergonha de descobrirem. Então, para ter certeza se o prota é ou não, ela decide checar seu histórico de pesquisas. O PC não tem senha não? Detalhe, o gabinete dele já mudou. De repente, nosso herói aparece e pergunta o que ele estava fazendo, falando que aquilo é invasão de privacidade, mesmo que ela seja sua chefe. Assustada, Yonda dá uma desculpa idiota, que só estava entediada, e como ele tinha uma boa máquina, resolveu fazer É o Overwatch, cara. suas missões diárias, o que acaba funcionando. Mas não só isso, Kantian fica ao seu lado durante a play, apontando seus diversos erros, até que ela perde. Ao falar que a chata tremia igual uma alcoólatra, ela pega o teclado e o acerta. Quer dizer, em sua mente. Mas ela continua querendo descobrir quem ele é. No outro dia, nossa heroína saiu para acender um cigarro. Yonda aparece e pede um pouco de fogo. Curiosa, ela pergunta para Seong se Kantian anda irritando as garotas ou causando algum problema. A delinquente nega, mas fala que se tiver algo incomodando, talvez fosse melhor ela falar com ele. Tipo uma conversa séria, pois sempre funciona para ela. No trabalho, a chata continua pensando como perguntar a nosso prota sobre o massageador. Então, enquanto ele tá bebendo algo, ela aproveita para chamá-lo Vai cuspir tudo no computador. para uma conversa, falando que não é sobre trabalho. Nosso jovem baixinho acha aquilo estranho, mas aceita. Skin. Só que quando ele tava se levantando, outra coisa subiu junto. Porque sim, Yurin colocou Tadala na bebida dele. Caraca, mané. Que filha da puta. Não foi exatamente isso, mas agora ele não pode se levantar. E para piorar, seu chefe aparece e diz que eles têm uma reunião com o conselho da empresa. Eita, agora lascou. E aí, gostou desse vídeo? Manda um tipo C, Eita, curte, nós, comenta hein? e compartilha. É isso, rapaziada. Se você gostou também daqui, ó, curte, comenta e compartilha. Se quer que eu traga mais histórias desse canal, o canal Sayo-chan Recaps, ou outros também aqui, você me fala, deixa nos comentários aí sugestões, fique à vontade, beleza? Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve, vocês são foda, pelo menos tamo junto e eu fui!